Antes de presentar a Leila, realmente quiero transmitir que es un privilegio que hoy Leila nos esté acompañando. Leila es uno de esos casos de exitazos que hay en Endeavor. Es un caso de éxito a nivel mundial. Son esos modelos de rol que Endeavor usa y usa y usa porque entiende que son de los más inspiradores. Historias que valen la pena contar en Uruguay, en Brasil, en Latinoamérica, en Asia, en todos lados. Y la verdad, gracias Leila por hacerte el huequito, por acompañarnos. Leila, lo más destacable, ahora por ahí le vamos a preguntar, es madre. Es emprendedora en Endeavor, fundadora y CEO de Belleza Natural, una cadena de centros de institutos de belleza, creadora de un producto innovador para el tratamiento del cabello rizado. Creció en una de las favelas de Río de Janeiro y hoy sus franquicias incluyen 26 salones en Brasil. Desde el 2005, Belleza Natural ha aumentado el empleo en un 214%. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Leila Vélez. Gracias. Muchas gracias. Es muy lindo estar acá, mirar a ustedes. Primero, muchas gracias por la invitación. Peço muchas disculpas porque no hablo español. Voy a hablar en portuñol, es horrible, pero peço que me disculpen. Belleza Natural es una cadena de salones de peluquerías para cabelos rizados. Voy a contar un poco de mi historia, de mi empresa para ustedes. Hoy somos la mayor cadena de beleza para cabelos rizados en Brasil. Como foi dito, nós... Não português, né? Desculpa, gente. Tá bem, vou tentar falar devagar. Eu falo rápido normalmente. Portunhol, ok. Como foi dito, eu nasci numa dessas favelas do Rio de Janeiro. E acho que foi importante para mim e para a empresa, porque desde muito pequeno eu aprendi que a gente podia fazer muito com muito pouco. Eu me lembro uma vez, quando eu tinha 5 anos, meu pai era porteiro de edifício de uma área muito nobre do Rio de Janeiro, que é Ipanema. E a casa do porteiro é no playground, na área onde existem as festas de aniversário. E, na maioria das vezes, eu não era convidada, porque eram para os filhos das pessoas que moravam no prédio, não para o filho da pessoa que trabalhava no prédio. E uma vez eu me escondi atrás de um vaso de planta grande, porque eu queria ver o mágico. Criança, né? Terrível. Queria ver o mágico. E eu fiquei escondida atrás do vaso de planta e o mágico estava virado para a plateia. E foi muito interessante, porque eu podia ver por trás. Então eu aprendi todos os truques do mágico. E criança nenhuma estava vendo. Eu descobri de onde saía o coelho, de onde ele guardava a carta. Então é uma brincadeira, essa história é real, mas assim, eu gosto de contar porque, na verdade, é uma brincadeira falando como é possível transformar uma situação que podia ser muito chata numa situação muito interessante. Porque no dia seguinte, eu contei para todas as crianças que foram brincar no playground quais eram os truques do mágico. Mas, enfim, vou contar um pouquinho da história do Belleza Natural. Nós começamos em 1993, mas a história do Belleza Natural começa antes. Com 10 anos de idade, eu entregava roupas que minha mãe lavava para fora. Ela lavava para várias famílias ricas do Rio de Janeiro e eu fazia as entregas. Então, eu virei especialista em logística. Sabia as rotas. Depois, com 13 para 14 anos, fui trabalhar no McDonald's. Era atendente de lanchonete, fritava hambúrguer, papas fritas. E minha sócia, Zica, ela foi babá, foi faxineira, foi vendedora, teve várias ocupações, até se tornar cabeleireira, com 20 e pouquinhos anos de idade. Mas queria uma solução para o cabelo dela e para o cabelo das pessoas que eram seus amigos e família. Era muito rebelde, era realmente muito difícil de lidar, como Michael Jackson, no Jackson 5, lembra? Uau, Black Power. Muito bonito, etc., mas era difícil, ela queria uma coisa diferente, que não fosse alisamento, que não fosse peruca, que não fosse um cabelo artificial, algo que fosse libertador, que ela pudesse lidar com o cabelo sem ver o cabelo como um problema. E eu conhecia a Zica através do irmão da Zica, que trabalhava no McDonald's comigo. Ficamos amigas.
E começamos a buscar essa solução. Que solução seria essa? Não existia. Na época só existia produtos para cabelos lisos, mesmo no Brasil, que é um país onde a maioria da população tem cabelo como o nosso. 70% da nossa população é misturada, né? Afro com índio, com europeu, é uma salada. E nós passamos 10 anos. 10 anos, nos nossos dias de folga, domingo, feriado, à noite, misturando produtos que já existiam com matérias-primas. Totalmente aleatoriamente, de uma maneira randômica, sem ter nenhum conhecimento de química, sem ter nenhum conhecimento de biologia, de nada. Era só uma tentativa e erro. E quem eram as cobaias? Imaginem, né? Irmãos, o próprio Rogério ficou careca várias vezes, coitado. Mas foi importante, porque era uma maneira da gente conseguir achar uma solução completamente diferente. Depois de 10 anos, a Zica lá misturando esses produtos, já no finalzinho eu também fui cobaia, mas já estava a fórmula, né? Não fiquei careca não, graças a Deus. Depois de 10 anos, a gente conseguiu chegar numa fórmula base, que era transformadora. Conseguia fazer um cabelo muito volumoso, muito crespo, numa onda, com mais balanço, movimento. Uau, se isso é bom para a gente, por que não oferecer isso para outras milhares de mulheres que tinham o mesmo problema, o mesmo desafio que nós tínhamos? E a gente ficou muito empolgado, porque eu pensando, caramba, a minha experiência de McDonald's pode ajudar a gente a criar um processo completamente diferente para um salão de beleza. Então, a gente nunca teve uma cabeça de salão de beleza. Nós sempre queríamos ter uma empresa que pudesse ser uma solução para mulheres como nós. E como fazer isso? A gente pensava em mulheres que moravam nas comunidades também, que não tinham muito dinheiro, mas que queriam um salão bacana, com qualidade e um cabelo bonito. E aí, poxa, se eu usar as técnicas que a gente aprendeu no McDonald's, porque no McDonald's uma pessoa faz o pão, a outra pessoa prepara a carne, a outra pessoa prepara o condimento, e é uma cadeia. Aí eu falei, poxa, isso pode funcionar num salão, num serviço de beleza. Então nós criamos um processo diferente, onde cada serviço é dividido em etapas. E cada etapa é feita por um especialista. Com isso, a gente ganha velocidade, produtividade, os custos são menores, nós conseguimos ter especialistas em cada fase do processo, então a qualidade final é muito maior, porque um cabeleireiro, normalmente, ele é um generalista. Ele faz maquiagem, química, corte, tudo. Muito difícil você ter um expert em cada uma dessas fases e, ao mesmo tempo, conseguir dominar todas no mesmo nível de perfeição. Então, nós conseguimos ter uma capacidade muito mais profissionalizada do que um salão tradicional. Isso ajudou muito a empresa. Mas a gente precisava começar, né? Cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, gente. Eu tinha algumas economias da minha época de McDonald's, mas era muito pouco. A Zica não tinha dinheiro, nossos sócios também não tinham, nós éramos 4, né? A Zica, o marido, eu e o Rogério, que conheci no McDonald's, era irmão da Zica, totalmente familiar, 4 malucos, né? O Jair era taxista. E a gente convenceu o Jair a vender o táxi para ser o nosso angel investor. Ele acreditou. Então foi assim que a gente conseguiu dinheiro para abrir o primeiro instituto, vendendo um táxi que já era velho, mas que, né, a gente alugou uma casa de 1911, gente. A casa era quase o tamanho desse palco, muito pequenininha. Nós que pintamos a parede, nós que limpávamos o chão, a gente fazia de tudo. Só que a gente tinha uma convicção muito grande que o que a gente tinha, o que a gente queria, era igual a muitas outras mulheres. Isso dava força para continuar no dia seguinte. Mesmo que no primeiro dia ninguém tenha vindo, ninguém. Aí a gente começou a, poxa, dá para pensar numa maneira que a gente não tinha dinheiro para fazer propaganda. Então a gente fez uma xerox, uma folha preta e branca, com as palavras assim: se os seus cabelos são um problema, nós somos a solução. A gente achava, né, que entendia de marketing. E colamos no vidro dos ônibus. Na parte de trás do motorista, no Brasil, tem um vidro. E a gente colava ali de manhã, de madrugada, quando o ônibus começava a circular. E aí as pessoas do bairro começaram a ver, só que à noite chegava na garagem o ônibus e os supervisores arrancavam tudo, porque era proibido. Então, no dia seguinte, a gente tinha que, de novo, colar mais uma vez aquela xerox que a gente achava linda, mas é um horror, né? Mas ajudou, começou a atrair os primeiros clientes, e não parou mais. Porque eu vou mostrar uma foto que ajuda vocês a entenderem. Aquela foto da Zica, em preto e branco, com 16 anos. E lá com uns 20 e pouquinho, com o cabelo alisado. Está difícil de ver atrás, né? Desculpe. E hoje é o cabelo da Zica com mãe. Então, a gente era parado na rua, as pessoas perguntavam, mas o que é isso? O que vocês estão fazendo no cabelo? Por que está diferente?
Já, beleza natural. Aí começava a contar a história. Porque naquela época, a solução era alisar, cortar, ou colocar alguma coisa que fosse artificial. E nós não queríamos nada disso. A gente queria valorizar o cacho, valorizar a beleza do cabelo natural, da identidade da brasileira, que na maioria das vezes tem o cabelo assim. Então, a gente começou a atrair muita gente. A fila começava cada vez mais cedo, terminava cada vez mais tarde. A gente começou a dar senhas, organizar a fila com senhas e não paramos mais. Esses são os sócios, né, o Jair. E um detalhe que é importante aqui, eu ouvi algumas vezes, é que não existe idade para começar, né? Nem muito cedo, nem muito tarde, não tem sexo, não tem condição financeira. E é verdade. Quando nós começamos a empresa, eu tinha 19 anos. O Jair tinha mais de 50. Então, a gente tinha, né? Gente, pensa, tudo para dar errado. Um taxista, 2 atendentes de lanchonete, uma cabeleireira, uma com 19, outra com 50 e tantos anos. Ninguém acreditava que pudesse dar certo. E o nosso foco era em comunidades, ou seja, em pessoas de baixa renda ou média renda. Na maioria das vezes, mulheres negras, pardas do Brasil. Era impossível alguém acreditar que fosse dar certo. Mas a gente acreditava e a gente foi seguindo esse caminho. Aqui tem um pouco de antes e depois, só para vocês terem uma ideia da transformação do cabelo. Mas não é só isso. Hoje a gente faz muito mais do que só o super relaxante, que é o principal tratamento, né? Nós temos cortes específicos para o cabelo cacheado, nós criamos uma metodologia científica para garantir que qualquer cabeleireiro consiga ter a mesma qualidade de corte. Porque muitas vezes, não sei se acontece com vocês, mas é comum a pessoa seguir o mesmo cabeleireiro a vida toda. Só confio nela para cortar meu cabelo, né? Porque você tem medo do que vai acontecer. Então, nós criamos uma metodologia para cortar cabelo cacheado completamente diferente, baseada em modelos matemáticos, em geometria, produtos para fazer com que o cabelo se fortaleça, para que cresça mais forte, para que a gente consiga... A gente tem uma patente com um produto que muda a cor do cabelo, ao mesmo tempo que muda a estrutura física do cabelo. Isso é único no mundo. A gente conseguiu essa patente muito recentemente, depois de anos de pesquisa, com uma parceria com uma universidade no Brasil. Nós temos algumas parcerias com universidades. Então, assim, começou com o super relaxante, que foi essa transformação, mas de lá para cá, muitas outras soluções vieram. Mas mais do que o cabelo, o que a gente acredita é que a gente oferece uma experiência. A maior parte das nossas clientes são pessoas muito simples. Pessoas que às vezes vêm com uma roupa simples, que não sabem falar muito bem, que nunca foram protagonistas, nunca chegaram em algum lugar e as pessoas olhavam para elas como: seja bem-vinda, sabe? Você é minha rainha, aqui é seu lugar. Essas mulheres geralmente estão escondidas atrás do balcão. São as meninas que estão limpando o chão, as meninas que estão servindo café, as meninas que estão atrás de um caixa de supermercado. Elas são invisíveis. E no Beleza Natural é o momento que elas podem se dar de presente. O momento que elas não estão organizando a casa para a família, que elas não estão numa condução, num ônibus ou num trem que leva, às vezes, horas para chegar em casa e chegar de volta. No Brasil é bastante complicado o transporte público. Você pode trabalhar num local e levar 3 horas para chegar em casa, é muito comum. Então, é uma vida bastante dura, bastante sofrida. E poder oferecer para elas um ambiente onde ela se sinta uma rainha. Então, essa aqui, por exemplo, é a nossa sala de espera, onde ela assiste vídeos, palestras. Nós trazemos médicos para falar sobre prevenção de câncer, ou como manter sua saúde. Nós trazemos professores para falar, por exemplo, como se comportar numa entrevista para um emprego, ou pessoas que sabem fazer trabalhos manuais para ensiná-las a fazer alguma coisa que possa gerar renda, que elas possam vender e utilizar. Então, é um ambiente que não é só para esperar para fazer o tratamento, não é só beleza, é realmente uma comunidade de mulheres que se ajudam. Aqui são os lavatórios, são muitos, né? A maior parte dos nossos tratamentos não são nas cadeiras, são com água, com lavatórios, e tem vídeos também que ajudam elas a entenderem o conceito dos serviços. A finalização é num camarim, porque para nós elas são estrelas, então elas têm que terminar se vendo no espelho com aquelas luzes, né? A maior parte das nossas clientes não tem espelho de corpo inteiro em casa. Tem aquele espelho da pia, pequenininho, ou da porta do armário. A maioria nunca se vê inteira. Para uma mulher, gente, você não se enxergar inteira é forte, né? Mas essa é a realidade que muitas delas vivem. Então, a gente faz questão de termos em todos os nossos salões, em todos os banheiros, espelhos de corpo inteiro. E eu vou mostrar também uma outra área da loja que é muito importante, que é a passarela, daqui a pouquinho.
Nós temos também lojas dentro da loja, dentro dos institutos, para venda dos produtos. Nós não gostamos do efeito Cinderela. Você está linda, e no dia seguinte, cadê o cabeleireiro? Cadê a mão mágica? A gente não quer Cinderela, a gente quer Cinderela todo dia. Então, nós vendemos produtos e nós ensinamos como utilizar os produtos, que é o mais importante, porque só vender produto não adianta, se você não sabe como desembaraçar o cabelo. Como secar. Toalha, gente, pode ser um perigo para cabelo cacheado. Se você seca assim, você ativa a eletricidade estática do fio e ele fica cheio de frizz. Então, tem que ensinar como, com carinho, se apaixonar pelo próprio cabelo. Então, esses detalhes são tão importantes para a gente quanto o produto em si, quanto a embalagem em si. Porque, por exemplo, quando elas finalizam, elas vão numa passarela, com tapete vermelho, com luzes, com música, porque a gente quer que elas se sintam estrelas realmente desfilando. E é muito bacana enxergar. A maioria dessas mulheres nunca se sentiram assim. Então, o cabelo e o produto e o serviço, claro que são importantes, são o nosso negócio, mas a gente não consegue desconectar isso dessa experiência, sabe? De fazer com que elas se sintam especiais, únicas. E nós temos uma vantagem interessante que nossas técnicas são exclusivas. Então, 90% da nossa equipe são ex-clientes. Nós convidamos essas clientes, nós treinamos, pagamos salário no primeiro dia de treinamento, porque elas não poderiam pagar por um curso. Então, a gente traz essas meninas que são muito jovens, na maioria com 19, 20 e pouquinhos anos, mas já com um filho, às vezes 2. Pai, muitas vezes não existe, foi embora. Então, são guerreiras, são mulheres que precisam de alguém que abra a primeira porta, porque a maioria das vezes, no Brasil, pelo menos, é exigido um nível de experiência que elas não têm como conseguir, porque ninguém consegue dar a primeira chance. Então, elas veem no Beleza Natural uma chance de mostrar que são capazes, sim, de quebrar esse teto de cristal, né, de mostrar que são, sim, capazes de fazer mais. Então, nós trazemos essas meninas, as treinamos e fazemos com que elas possam ser as novas líderes, as gerentes, as pessoas que vão crescer com a empresa. A gente tem uma sorte enorme de ter no Brasil uma população que é toda cacheada, né? A maior parte. 70% da população tem cabelo crespo ondulado. E a gente foca naquela base escura, que é a parte da população que eu chamo Brasil de verdade. Mais da metade da nossa população são pessoas de média ou baixa renda. Então, esse é o nosso público-alvo. Pessoas que normalmente são como ela. É um estereótipo, mas, na maioria das vezes, é o que representa a nossa cliente. E ela precisa ser servida. Servir no Brasil, gente, está muito associado ao nosso passado de escravidão. Então, ninguém quer servir, quer ser servido, porque servir é uma coisa para menor, né? Para pessoas que têm importância. No Beleza Natural, não. A gente quer gente que ame servir. Gente que tenha prazer de estar ali pelo outro. Eu falo que a gente é gentófilo, a gente gosta de gente. A gente não é coisófilo que gosta de coisa. A gente gosta de gente, a gente gosta de calor humano, a gente gosta de ter troca. E para essas mulheres se sentir servida é realmente muito especial. Nós temos crescido bastante nos últimos anos, em média, no mínimo 30% ao ano. Nós atendemos hoje 133 mil mulheres todos os meses. E no final de 2015, a gente vai ter atendido 1.700.000 mulheres. Nossa receita do ano passado foi de 94 milhões de dólares. E a gente quer chegar a 680 milhões até 2018. Nós temos hoje 4 mil pessoas na nossa equipe, 4 mil empregados. E a gente quer chegar a 15 mil até 2018. E parece um enorme desafio, e é de verdade, dá um frio na barriga só de pensar. Mas se a gente olhasse para trás, quando a gente começou em 93, e falássemos que nós teríamos hoje, não são mais 26, como está na brochura, já são 42. Ninguém acreditaria também, gente. Todo mundo fala, vocês são 4 loucos, jamais isso vai dar certo. A primeira vez que nós entramos num banco, na época, eram poucas pessoas que usavam cartão de crédito, então a gente levou dinheiro, papel. Nós levamos 2 sacolas para abrir uma conta. Nos deixaram esperando 3 horas, em pés. Nem o gerente veio falar com a gente. Deixou lá. Mandaram voltar no dia seguinte, a gente voltou. No dia seguinte, de novo. Até a gente perceber que eles não nos queriam como clientes, porque a gente era uma empresa sem importância. Nós fomos em outro, até conseguirmos alguém que nos ouvisse. Hoje, os bancos vêm batendo na nossa porta. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
E a gente tem uma felicidade muito grande de poder atrair essas mulheres que não são nas áreas onde nós estamos. Nós estamos em 5 estados no Brasil. O Brasil é grande, então, né, as distâncias são grandes. Então, 75 mil mulheres em 2013 vieram em caravanas. Elas vêm com uma amiga, experimentam o serviço, depois vão embora para as suas cidades e falam, e agora? Quero continuar. Como é que eu faço? Então, elas voltam, primeiro num carro, com 4 amigas, depois o carro vira uma van, com 14, depois a van vira um ônibus, e depois... Hoje nós temos um grupo chamado Líderes de Caravana. São mulheres que se organizam para criar caravanas para Beleza Natural e que ganham a vida fazendo isso. Ganham 6 mil reais, 5 mil reais montando caravanas para virem fazer o tratamento. Aqui é a chegada de uma das caravanas. Nós não acreditamos em nada que seja feito para o nosso cliente que não seja primeiro feito para a nossa equipe. São as pessoas que fazem a diferença. Eu não conseguiria dar um passo sozinha, jamais. Então, a gente faz muitos eventos, muitos treinamentos, a gente escolhe as nossas pessoas, as nossas meninas, não pela experiência do currículo, mas pelo brilho no olho, pelo coração, pela vontade de servir o outro, porque são meninas como nós éramos. Então, eu fico muito feliz de poder trazer, né, essas meninas que não vão só aprender uma técnica de como cuidar do cabelo, elas vão aprender como trabalhar em time, como respeitar regras, como poder acreditar que elas podem crescer. Então, é muito importante que a gente possa ser um exemplo, não simplesmente um treinador. Um dos eventos que nós fazemos é a pizza, é uma cantina. Nós transformamos o salão numa cantina, nós nos vestimos de pizzaiolo, eu, a Zica, os sócios, a gente faz a pizza, a massa, cebola, tomate e tudo, e a gente serve as nossas colaboradoras, a nossa equipe, cantando, dançando, brincando, porque é com esse espírito que a gente quer que elas sirvam aos nossos clientes. Então, para a gente é muito importante que primeiro a gente faça, para depois elas reproduzirem esse mesmo modelo. Então, aqui é um dos eventos que nós fazemos. E eu queria mostrar um vídeo muito rapidinho que mostra como as nossas meninas se comunicam com as nossas clientes. Talvez não fique fácil de entender o que elas estão falando, mas elas estão ensinando às nossas clientes como é importante a frequência de tirar as pontas, cortar o cabelo de vez em quando para mudar. Então, elas vão falar com gestos, com a música, com a dança, como isso é importante. Elas falam, o cabelo vai crescer, o cabelo vai enrolar, vocês vão ver. Ele cresce, 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 vai ficando no padrão. Da raiz até as pontas vai haver transformação. O cabelo é crespo sim, basta só você cuidar. Beleza Natural está aqui pra te ajudar. Vai crescer, enrolar. Com certeza bem mais linda você vai ficar. Vai crescer, enrolar. Com certeza bem mais linda você. Só para vocês terem uma ideia da energia. Obrigada, muito obrigada. Não é só o produto, gente. A pessoa tem que chegar e se sentir abraçada. A pessoa tem que chegar e sentir que está num lugar onde ela é amada. Mesmo que ela esteja com uma roupa simples, mesmo que ela esteja com um sapato que não é o sapato da moda, não é a bolsa mais cara. É isso que faz as pessoas quererem voltar. O cabelo é parte, mas a gente acredita muito mais nessa outra faceta, né, do negócio. Nós temos um bloco de carnaval. Não sei como falar isso. Carnaval Parade? Nós trazemos as nossas clientes para ensinar a tocar os instrumentos em alguns meses antes do carnaval. Nós fazemos parcerias com escolas de samba, que são aquelas que desfilam, né, no Rio, e elas aprendem a tocar instrumentos e a fazer coreografias, e para elas isso é um entretenimento também, porque é muito difícil, né? Você não tem muito dinheiro para pagar para cinema, teatro, elas não têm acesso na maioria das vezes, a esse tipo de serviço. Então, poder participar de um bloco de carnaval e desfilar como uma rainha, nossa, elas amam, e para a gente é muito prazeroso também. Mas a gente, na época do crescimento, vou mostrar mais uma imagem, a gente não queria só o que foi desenvolvido como super relaxante. A gente queria mais produtos, inovação, processos. E nós batemos em muitas portas, a gente ouviu muitos nãos, porque nós éramos muito pequenos. Então, as fábricas não queriam mudar a sua produção para atender 4 malucos que queriam fazer alguma coisa para cabelo cacheado. Por que a L'Oréal, por que a multinacional não fez, vocês vão fazer? Imagina! E a gente era maluco o suficiente para acreditar que era possível sim, porque a gente conhecia o nosso cliente de perto, a realidade, sabia que, na maioria das vezes, a nossa cliente não lava o cabelo no chuveiro, ela lava no tanque.
Porque ela está fazendo lá a lavagem da roupa, cozinhando, cuidando do filho ao mesmo tempo. Então é mais fácil, porque se a casa só tem um banheiro, eu vou passar a hidratação no cabelo, depois eu vou fazer alguma coisa, depois eu volto para enxaguar no tanque. Então a nossa embalagem, ela tem um lugar de pegar mais fino, porque você vai fazer no tanque, diferente de no chuveiro, com o olho fechado, assim, com a água caindo aqui, e não aqui. Então a forma da embalagem, a maneira como a gente coloca, cada detalhe é pensando nessa cliente. Então eu acredito muito que, independente de ser uma empresa grande ou pequena, quando você está perto do seu cliente de verdade, você consegue fazer muito melhor do que, às vezes, uma empresa imensa, que ficou cega para esse tipo de solução. Então, hoje nós temos a nossa fábrica por isso, porque ninguém queria fazer para a gente. Hoje a nossa fábrica é muito mais um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Nós já produzimos muitos dos nossos produtos com outras fábricas, que agora eles querem, né? Agora tem bastante, mas antes não queriam, não. Então, nós criamos a nossa fábrica para pesquisa e desenvolvimento. E conseguimos muitas patentes, como essa que eu falei, da transformação da cor do cabelo ao mesmo tempo que muda a estrutura. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Nós também criamos um processo de analisar o fio do cabelo cacheado, porque nós percebíamos que cada cacho era diferente, mas qual era a diferença, além da visual? Então, nós fomos buscar na literatura o que já existia de estudo sobre isso, e não existia nada que fosse além da aparência. Então, nós contratamos uma universidade para nos ajudar a entender profundamente o que era esse fio, e o que a gente poderia fazer para trazer melhor soluções, resultados para esse fio. Conseguimos criar 4 categorias, baseadas em nanotecnologia e biotecnologia, entendendo o que estava por trás da composição do fio de cabelo cacheado. E nós ganhamos um prêmio da Journal of Cosmetics and Science por conta disso. Em 2010 para 2011, com a ajuda da Endeavor, eu pude participar de um curso na Universidade de Columbia, em Nova York. Esse curso mudou minha vida, porque lá eu pude aprender processos de preparação para expandir o negócio. E o curso finalizava com um projeto. O nome desse curso é ECLA, Entrepreneurship and Competitiveness in Latin America. Muito bacana, até recomendo para vocês, empreendedoras, porque mudou minha vida. E o foco do curso era terminar com um projeto de crescimento do seu negócio, com a ajuda dos professores. E o meu projeto foi revirar o negócio de cabeça para baixo. Eu falei assim, se a gente vai crescer, se a gente fosse crescer, mas se a gente fosse começar hoje, do zero, a gente já tinha muitos anos, né? Começamos em 93, a gente tinha acertado algumas coisas, errado muitas. Se a gente fosse começar de novo, uma página em branco, o que a gente iria repetir, o que a gente iria apagar do nosso modelo? Foi com essa cabeça que nós criamos um projeto chamado BN Ideal, Beleza Natural Ideal. Como a gente faria diferente? E aí, nessa análise, nesse projeto, a gente começou a olhar todos os processos. Por que tinha um estoque daquele tamanho? Por que aquele processo tinha que ser daquela forma? Contratamos engenheiros de produção para mapear cada pedaço do nosso tratamento, cada pedaço do salão, cada composição de equipe. Olhamos quantos clientes entravam por hora, por dia de semana, por mês, para entender onde eram os gargalos, onde eram os dias de maior busca. Depois nós fomos olhar para a nossa parte de estrutura física. Essa aqui é uma das fotos de uma recepção dos salões. Era bonita, mas era cara. Se quebrasse esse vidro, tinha que mandar o móvel inteiro para o conserto. Demorava um tempão. Então a gente falou, não, a loja tem que ser um Lego. A loja tem que ser completamente diferente, tem que ser fácil, tem que ser rápido. E nós mudamos a arquitetura, porque se quebra uma peça, a gente só troca a peça. A gente consegue fazer a peça ser modificada dependendo do tamanho da loja. Então, para crescer, isso era muito importante, porque nós podíamos contratar empresas para fazer em larga escala, e o custo era mais baixo. Então, com esse projeto como um todo, a gente conseguiu fazer com que a loja fosse 1/3 do preço, muito mais barata, muito mais agradável na sua interação com as nossas clientes. Nós mapeamos também o Brasil inteiro, para entender onde estavam a maior parte dos nossos clientes potenciais, e focar o nosso crescimento exatamente onde fazia mais sentido. E faltava o dinheiro, né, gente? Aonde buscar esse dinheiro? Fomos buscar um fundo de investimentos. Foi super difícil, levou 9 meses de negociação, porque nós éramos um bicho muito diferente. Nós não éramos uma fábrica, mas também não era só um salão, também não era só varejo, era um pouco de tudo. E eu tinha uma preocupação muito grande de não vender a alma. Eu queria dinheiro para crescer, para abrir novos institutos, mas não abrir mão da qualidade, não abrir mão
da relação com a nossa equipe e com os nossos clientes. Então, fomos buscar fundos que entendessem essa lógica. E não foi fácil, porque, na maioria das vezes, o dinheiro parece igual, mas não é. Então, foi muito bacana quando a gente conseguiu fechar essa parceria com a GP Investimentos. É um fundo grande, mas conseguiu entender. E eu os fiz assinar um contrato no qual, apesar de não ter valor jurídico, tem um valor moral muito grande, que é uma declaração de aderência aos nossos valores. Nós não vamos crescer de qualquer maneira. Eles assinaram isso como parte do nosso contrato. Então, isso faz muita diferença para o crescimento do negócio. Essa é a loja hoje, e vou tentar ser breve, porque tem muitos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, nossa cliente é uma mulher simples. Então, muitas vezes, ela olha para a loja e fala assim, ai, cara, é bonita, não vou entrar. Então, nós colocamos a tabela de preços fora, e a porta automática ela já é um pouquinho para dentro. Quando ela chega perto, a porta abre, ela vê pessoas lá dentro iguais a ela, e se sente convidada a entrar. Também temos vídeos, totens de internet, a área transparente que faz com que ela possa observar outras pessoas sendo tratadas e aprender as técnicas enquanto aguarda. Existem também, como eu falei, vídeos nos lavatórios, para que, enquanto a cabeleireira faz a técnica, ela possa visualizar as informações sobre como cuidar do cabelo em casa. Tem áreas para gargalos móveis, por exemplo, aqui, quando o salão está muito cheio, a gente pode abrir e usar áreas de apoio. O camarim e a passarela, que é a parte mais bacana. Essa questão visual foi a partir desse projeto, mas o passo a passo de fazer como um fluxo, eu aprendi quando fui para a Disney, porque a seleção da Endeavor foi em Miami. O último painel internacional, que é um painel que os empreendedores ficam super nervosos, a gente passa por uma banca e tem um tempo curto para apresentar o negócio, e era em Miami. Falei assim, vamos 2 dias antes para a Disney, porque na Disney tem fila, na Disney as pessoas ficam no sol, com criança, e todo mundo ama. Quer voltar? Tem algum segredo que o pessoal sabe fazer de serviço que a gente tem que aprender. Aí fomos para a Disney e percebi que você fica meia hora na fila. Só que a fila tem um vídeo, tem um boneco, tem um não sei o quê. Você fica ali meia hora e não percebe. Aí daqui a pouco você vai para uma outra sala. Aí você fala, finalmente o brinquedo, a atração. Não, é outra fila. Aí você fica de novo mais meia hora sem perceber. E no final, a montanha-russa, o brinquedo, dura 10 segundos. Depois acaba onde, gente? Na loja, onde você vai comprar os produtos. Para não esquecer aquela experiência que foi ótima. Então, a partir dessa visita à Disney, todos os institutos geraram um novo layout. A gente tem a primeira sala de espera, depois a segunda sala de espera, o nosso brinquedo, que é o tratamento, e sai aonde? Na loja. Hoje, nosso foco realmente é no crescimento. Falta um desafio bastante grande, vou tentar sintetizar aqui para vocês, mas a gente tem o privilégio hoje de ser casa de ensino em algumas das universidades mais prestigiosas do mundo. A gente agradece muito, porque o nosso orgulho não está no beleza natural, está em ser uma empresa brasileira que foca numa classe que é esquecida. Então, para a gente é muito bacana poder falar desse público que muitas vezes as empresas não olham com tanto carinho. A Zica foi escolhida pela Forbes como uma das 10 mulheres mais influenciadoras no Brasil. Eu fui escolhida pelo World Economic Forum como Young Global Leader. E, mais uma vez, acho que não é por mim, mas pelo que eu represento dessas meninas, são 4.000 mulheres que trabalham com a gente hoje, mais as nossas 130 mil clientes por mês, que são iguaizinhas à maioria da nossa população no Brasil, e eu acho que o que a gente faz é transformar, mas não o cabelo, o coração, a mente, fazer com que elas acreditem que elas podem ir além. Isso eu acho que é o que mais me motiva. A gente faz dos produtos um caminho para transformar a alma. E a gente quer muito fazer com que elas acreditem que não só no Beleza Natural isso é possível, mas em qualquer empreendimento que elas possam querer colocar em prática, assim como vocês. E, mais do que tudo, eu queria mostrar essa palavra. Antes eu tenho que mostrar essa capa, gente. Essa capa está pronta para a Business Week imprimir. Por enquanto é sonho, mas um dia vai ser a capa. Aqui é o mapa dos Estados Unidos. Obrigada.
Muito obrigada. Sonhar muito grande ou sonhar muito pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Então, né, vamos sonhar bem grande. Isso aqui um dia, se Deus quiser, vai ser nossa realidade, né? O Beleza Natural espalhado pelo mundo todo. Hoje a gente está no Brasil em 42 unidades, falta muito, mas a gente acredita que esse é o nosso sonho. E eu só acredito nesse sonho porque eu vivo baseada nessa palavra. Essa palavra, entusiasmo, quer dizer Deus dentro de ti. Não importa se você acredita em Deus ou não, ou que religião você tenha, mas a energia que move a gente é que faz as coisas acontecerem. Atrai pessoas que querem construir o sonho. Atrai gente que vai te ajudar nesse caminho. E a gente não pode fraquejar, porque é muito difícil, gente. A gente chega aqui e conta em 30 minutos só o que deu certo. Se fosse contar o que deu errado, ia ficar aqui 3 horas, no mínimo. Mas vale a pena. Vale a pena quando a gente acredita, quando a gente sabe que se a gente olha para trás, tem cada vez mais gente participando desse sonho, né? No meu caso, uma equipe que eu não posso decepcionar. Então, quando às vezes eu fico, meu Deus, tantos problemas, tantas coisas acontecendo, como é que vai ser o dia seguinte? Eu lembro delas e falo assim, não, a gente tem que continuar, porque tem muita gente aí que vai acreditar com a gente, vai seguir esse projeto. Acho que Beleza Natural é um pouquinho disso que eu trouxe para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês e o privilégio de estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, obrigada. Muito obrigada. Ai, arrepiada. Obrigada. Leila, vou tentar falar português também. Opa! Joaquim disse para mim, vai, Verônica, fala você para ela. Você tem os mesmos parceiros, sócios, desde o início da empresa. Uhum. Qual foi a clave para lograr mantê-los todo este tempo? Respeito e complementaridade. Um dos meus sócios é meu ex-marido. Uau! O taxista? Não, o irmão da Zica, que trabalhou no McDonald's comigo. Nós ficamos casados por 20 anos e há 6 anos já nos separamos e continuamos sócios e trabalhando juntos todos os dias. Só funciona porque eu enxergo nele, ele enxerga em mim, um parceiro para o negócio. A gente sempre colocou em primeiro lugar a empresa. Eu já tive que mandar embora meu irmão, por exemplo. Foi muito difícil, porque é família, você quer o melhor para a sua família. Mas não é o melhor para a sua família, muitas vezes, colocá-los no negócio. Nem é o melhor para o negócio, com certeza. Então, hoje a gente entendeu, e há muito tempo a gente coloca isso em prática, que para crescer, você tem que privilegiar, focar no que é melhor para a empresa. Então, a gente se une, a gente está sempre buscando olhar para o que o outro pode trazer de diferente, com um olhar, com uma experiência, e por isso que deu certo, e continua dando certo. E qual foi a crise mais importante que você tem durante estes anos e como você pode resolver a mesma? Ai, foram muitas. Nós tivemos que... Uma muito difícil foi uma ocasião que nós tivemos que fechar uma loja. Porque não é só fechar a porta. O que você faz com a equipe? O que você faz com os clientes? O que você faz com os fornecedores? Então, foi uma época horrível, mas, ao mesmo tempo, foi uma época de muito aprendizado. Nós nunca mais fechamos uma loja depois dessa, porque a gente aprendeu como evitar deixar uma loja chegar naquele estágio. Então, quando a gente olha para o fracasso como um MBA caro, ele sempre é bom, sempre é positivo. Leila, é um prazer. Ai, prazer meu. Muita alegria estar aqui, gente. Obrigada.